Quando a gente pensa no Nepal, o que vem à cabeça? Para muita gente é o Monte Everest, né? Aquele gigante imponente. Mas olha, a verdadeira alma do país, ela tá muito além desses picos gelados. Hoje, a gente vai mergulhar num Nepal diferente, um Nepal de espiritualidade, de tradições milenares e, sério, de uma resiliência humana que é impressionante. Essa frase aqui, ela captura perfeitamente a essência da coisa. Ir para o Nepal não é só uma aventura física, sabe? É uma viagem para dentro. É uma chance de se conectar com um outro ritmo de vida, um ritmo onde a espiritualidade anda dito dia a dia. Pensa bem, isso é uma coisa super rara no nosso mundo acelerado de hoje. E é exatamente essa nossa proposta aqui. A gente vai tirar o foco daquele cartão postal do Everest e olhar para a realidade mais profunda do país. Vamos descobrir como o Nepal é, antes de mais nada, um centro espiritual que pulsa com tradições vivas há séculos. É uma história muito mais rica. Então, nossa jornada começa na capital, Katmandu. E aqui, gente, a espiritualidade não é algo que fica trancado dentro de templos. Não mesmo. Ela tá no ar, tá em cada esquina, naquele cheirinho de incenso que toma conta das ruelas. É uma cidade que literalmente respira fé. Olha só, esses 3 locais aqui formam o coração espiritual da cidade. E todos eles são patrimônios mundiais da Unesco. Em Swayambonat, conhecido como o Templo dos Macacos, os olhos de Buda parecem observar o vale inteiro. Já em Pashupatinath, rituais de vida e morte acontecem ali, às margens do rio sagrado. E em Boudhanath, o silêncio dos monges meditando se mistura com o som dos fiéis. É uma imersão total na alma nepalesa. De verdade. Agora, vamos dar uma olhada nos números. À primeira vista parece simples. Uma maioria é hindu, certo? Mas o que é realmente fascinante, o que os números não contam, é a história toda. A verdadeira magia do Nepal está em como essas fés interagem. E essa é a palavra-chave. Elas se entrelaçam. Não é só coexistência pacífica, é mais profundo. Divindades hindus são reverenciadas em templos budistas e o contrário também acontece. Os símbolos se misturam, os festivais são compartilhados. Essa síntese, essa harmonia, é o que cria uma cultura religiosa única. É o verdadeiro tesouro do Nepal. Ok? Então, como essa espiritualidade toda aparece no dia a dia? Vamos ver agora como ela explode em cores e vida nos festivais e nas cidades antigas do povo nepalês. O calendário nepalês é basicamente uma festa o ano todo. Tem o Holi, que explode em cores para dar as boas-vindas à primavera. Tem o Dashan, que é o maior festival do país, reunindo famílias por 15 dias para celebrar a vitória do bem sobre o mal. E o Tihar, o festival das luzes que ilumina a nação inteira. Esses festivais, eles são muito mais que feriados, né? São os pilares que sustentam a vida social e familiar por lá. Para entender a beleza do Nepal, a gente precisa falar da arte do povo Newar. A arquitetura deles, que está super bem preservada em cidades como Bhaktapur, é uma aula de história a céu aberto. Cada entalhe na madeira, cada tijolinho vermelho conta uma história de deuses, de reis. É incrível. E mais legal é isso aqui. Essas habilidades não são coisas de museu, não são relíquias do passado. Em Bhaktapur, os artesãos continuam usando as mesmas técnicas de séculos atrás. Isso transforma a cidade não só num ponto turístico, mas num centro pulsante de cultura e economia que está vivo, hoje. Mas, sabe, para além dos templos, da arte, a verdadeira essência do Nepal, ela se revela no seu povo, especialmente naquelas pessoas que chamam os gigantescos Himalaias de lar. A gente ouve muito falar dos Sherpas, né? Conhecidos mundialmente pela força nas montanhas, mas eles são muito, muito mais que isso. Eles são os guardiões de uma riquíssima herança cultural tibetana. E a hospitalidade deles, o calor humano, transforma qualquer trekking, qualquer jornada pelas montanhas, num encontro humano profundo. Inesquecível. Muitas pessoas se conectam com o Nepal fazendo trekking, e é uma experiência incrível, sem dúvida. Mas essa vivência, por mais fantástica que seja, acaba escondendo uma verdade surpreendente sobre o que realmente move a economia do país. O turismo de aventura é vital, claro. Ele cria conexões, gera renda para comunidades locais, mostra a beleza do país para o mundo, mas, por incrível que pareça, ele não é a peça principal do quebra-cabeça econômico do Nepal. E aqui está o ponto crucial, a grande virada da nossa história. Olha esse gráfico. As remessas, ou seja, o dinheiro que os nepaleses que trabalham fora mandam para casa, representam quase 30% do PIB. Isso é quase 4 vezes mais do que o turismo.
Esse é o verdadeiro motor da economia nepalesa. 2 milhões. É um número enorme, né? E por trás dele existe uma história humana muito forte. São cerca de 2 milhões de cidadãos nepaleses vivendo e trabalhando no exterior. Eles sustentam não só suas famílias, mas, por consequência, a nação inteira com o fruto do seu trabalho duro. E essa tabela mostra para onde essa jornada os leva. Principalmente países do Oriente Médio e do Sudeste Asiático. Lá, eles desempenham papéis essenciais em setores como construção, serviços. É uma história global de sacrifício, de resiliência e de muito amor à distância. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição que o Nepal nos ensina, seja para quem viaja para lá ou para quem só observa com curiosidade daqui? A jornada para entender o Nepal, ela acontece em camadas, sabe? Começa com aquela beleza que te hipnotiza. Depois, passa pela conexão calorosa com o povo. Aí, amadurece com a compreensão dessa realidade complexa que a gente viu. E no final, tudo isso se transforma numa nova perspectiva que a gente leva para a vida. E essa é a reflexão que fica. Talvez a verdadeira lembrança, o verdadeiro souvenir de um lugar como o Nepal, não seja um objeto que a gente traz na mala. Talvez seja uma compreensão mais profunda da nossa interconexão, da incrível resiliência humana e do que realmente significa ser rico de espírito.